é com imensa satisfação que eu apresento o nosso podcast. Eu sou o Nelson, representante aqui em Ribeirão Preto, propagandista, e também sou dirigente do Simprofarf, Sindicato dos Propagandistas de Ribeirão Preto e Franca. E a gente hoje está iniciando essa ideia que tivemos de fazer um podcast para levar a classe aí dos propagandistas aos amigos que fazem parte do nosso dia a dia, médicos, outros profissionais, e será apresentado por mim, pelo Luizão, né, pelo Samir, pelo Fábio, enfim, os demais dirigentes que trabalham aqui conosco. Neste primeiro podcast, a gente trouxe um convidado para lá de especial, e eu fiquei com uma alegria imensa quando ele aceitou o convite. Eu vou já iniciar apresentando ele. Ele é o filho do Dr. José Agem e da Dona Neuza, casado com a doutora Alessandra, pai do João Marcelo e da Sofia. É o Dr. Marcelo Agem, é um ginecologista aqui em Ribeirão Preto que fez residência em São Paulo, estudou na PUC, formado em 1994. Se eu estiver enganado alguma coisa, o senhor me corrija, Dr. Marcelo. E muito obrigado por ter aceito o convite. Eu fico lisonjeado aí de estar participando do primeiro. É uma satisfação, uma honra, né? E vocês sempre tiveram e estão presentes no dia a dia da gente. E é uma satisfação poder estar trocando essa experiência nova, que eu acho que vai ser muito bom, vai ser muito legal e vai dar muito certo. A gente torce para isso mesmo. O trabalho está sendo feito para que a gente faça outros, com outros médicos, com outros colegas, né? E o senhor é um médico assim, que sempre nos recebeu muito bem. Todos os representantes gostam muito de você, assim, sempre tem a liberdade de visitá-lo. O senhor sempre nos recebe muito bem, e é por isso que o senhor está aqui no nosso primeiro podcast. Você sabe, Samir, que quando eu fui começar a trabalhar em Ribeirão, meu pai me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou: você vai receber visita de representante, e você não aprende isso na faculdade. Eu falei: tá, e aí? Ele falou: e aí que eles estão trabalhando tanto quanto você, então você os respeite sempre. Eu nunca esqueci isso. Puxa, e eu acho que isso é muito importante, porque no dia a dia a gente está trabalho pesado, cansado, só que é importante a gente ter essa troca, porque vocês também têm essa sensibilidade de falar: não, hoje eu vou ser breve, eu sei como é que está lá fora. Então isso é muito importante, eu acho muito legal. Doutor, eu faço minhas as palavras do Nelson, do Samir, porque assim, para nós aqui do Simprocast, que é o podcast do Sindicato dos Propagandistas, ele vai abranger uma gama muito grande de representantes. E a grande maioria deles já te visitou ou visita, tá? E essas suas palavras vêm para nós assim como um troféu, sabe? Emociona, arrepia. Orgulhosos de ouvir É. essa frase que vem do seu pai, que vem de você, e a gente sabe que não é falso, que isso aí é bem transparente, vem do seu coração, tá? E para nós, você é muito honesto. Para o nosso primeiro podcast, a gente está inaugurando aqui com chave de ouro. Você chegar aqui, você vai, assim que for pro ar a nossa publicação, os reps vão chegar lá no seu consultório, da mesma forma, vão respeitar o seu horário, né, o seu tempo, e vão falar: doutor, eu te vi lá no Simprocast, que bacana, que legal. E você honra muito a gente, a nossa classe. Você sabe que os propagandistas e a classe médica, vive até em detrimento do outro. O médico tem lá toda a responsabilidade com o paciente, a preocupação, a medicina não é uma matemática, né? Ela não é exata, ela tem variáveis para cada paciente, para cada mulher. E no meio de todo aquele seu dia, você abre um espacinho para chegar um representante, para trazer uma informação médica, para trazer um produto e que vai ajudar e auxiliar no tratamento dos seus pacientes. Então, seja bem-vindo ao nosso primeiro Simprocast. Muito obrigado e estamos muito orgulhosos com a sua presença aqui. Obrigado. E assim, complementando, eu sempre
não só com o representante, mas com as pacientes. Então eu sempre procuro atendê-los primeiro no início, antes de começar. Por quê? Porque se não der para atender por N fatores, cirurgias, atendimento, não dá, vocês têm o tempo de vocês. A gente tem que respeitar esse outro lado. Agora, se ficar ali meia hora, 40 minutos, 1 hora esperando, você vai falar? Fala para minha secretária, nem vou falar, eu já vou ter que falar, porque você está 1 hora esperando, é falta de respeito. Então, por isso que eu procuro sempre atender antes, porque se não der, vocês têm a rotina, agenda, né, de vocês. Sai pro corre. Isso é fantástico, né? Assim, sensacional. E sem ser repetitivo, né? Isso é uma unanimidade. Quando a gente fala do seu nome, para quem trabalhou com você ou para quem trabalha, assim, não tem quem não fala bem. Quem sempre falou que recebeu, foi muito bem recebido no consultório, até mesmo na correria, tá, doutor? Né? Aquilo lá, 1 minutinho. Então entra 2, 3 na sala, aquele 1 minutinho vai embora. Perfeito. E só nesse 1 minutinho que você nos proporciona, isso também nos ajuda com o nosso trabalho. Uhum. Entendeu? Isso aí é a nossa família trabalhando junto com a sua família trabalhando. Exatamente. Então, desde já, em nome dos propagandistas de Ribeirão Franco, eu te agradeço por essa simpatia, conosco. Obrigado. Eu, particularmente, fiquei emocionado, contente demais da sua presença aqui. E quando o Dr. Marcelo comentou do dia a dia do consultório, somos privilegiados, né, de poder conviver num convívio tão bom. E eu sei eu testemunho que o consultório dele é impressionante. Mas a gente fala muita paciente. A gente fala sério aqui que o consultório é lotado e tudo mais, mas você visitou o Dr. Marcelo quando ele era R1, meu amigo. Você visitou ele na faculdade, Nelson. Eu visitava, inclusive, o Dr. Zé Achen lá, tudo, né? E é gostoso a gente poder ter oportunidade, doutor. A ideia é registrar esse momento, esse bate-papo. Às vezes a gente tem esse bate-papo informalmente, mas aquilo vai embora. A oportunidade de gravar é que isso fica registrado, que o senhor possa assistir, seus filhos possam assistir, e aí que ele fica, né, eternizado aí. E nessa frase do Nelson, que é muito importante, quero te fazer uma pergunta, doutor Marcelo. Importante, hein? Não vale ser o Nelson. Você lembra qual foi a primeira propaganda que você recebeu? É uma pergunta difícil. Alguém pode me corrigir se eu estiver enganado, mas eu acho que foi o seu Herculano. Herculano, uma sumidade. Provavelmente tenha sido ele mesmo. Uma unanimidade, o Herculano. Também é outra unanimidade. Antigamente era a Beringer, né? Beringer Ingelheim. Não, era Schering Berlimed. Schering Berlimed. Schering, né? Isso, Parabéns, então você começou com chave de ouro também. O Herculano é professor de muitos. Ele virá aqui também. Nós vamos convidar o Herculano, está convidado para estar aqui conosco. Então vocês comentem que eu citei o nome dele. Com certeza vamos comentar. Porque a gente se lembra também quando fez a primeira propaganda e para quem fez. Normalmente, se perguntar quem foi a sua primeira propaganda, cada um vai se lembrar. A minha primeira propaganda da indústria farmacêutica, todo mundo conhece, Silvio Curatomi. Vou falar rapidinho aqui, eu cheguei lá morrendo de medo. Isso há poucos anos atrás, eu sou novo de ramo, né? Mas eu cheguei no Jardim Zara com a pasta, eu trabalhava na Farmalab, eu pus a pasta no chão e agachei do lado da pasta. E conversando com ele, ele falou, para só um minutinho, você é novo, né? Sou, doutor, minha primeira visita com você. Vou fazer o seguinte, eu ponho sua pasta aqui, pus em cima da cadeira, abre seus produtos e fala, vai colocando as suas amostras grátis até aqui. O Dr. Silvio Curatomi é meu amigo até hoje, encontro ele às vezes aí, então eu tenho isso no meu coração também, da minha primeira propaganda, agora, poucos dias atrás. Dr. Marcelo, lembra de algum fato curioso, assim, engraçado ou mesmo não, com algum representante lá dentro do consultório? Bom, uma coisa engraçada que teve foi, acho que uma reunião, um aniversário, uma confraternização. Foi servido um bolo lá e tinha um representante que estava de regime.
E a gente oferecendo, não, come, não, obrigado, mas a gente viu que ele estava com vontade. Terminou a reunião, eu falei para minha secretária, falei, Luciana, guarda uns pedaços de bolo, não vou citar o nome aqui, falei, ó, ele ficou com vontade de comer esse bolo. No dia seguinte, ele foi lá no consultório, eu falei, ó, você acredita que tem um pedaço de bolo para você? Ele falou, doutor, vou te falar uma verdade, eu estava de regime, mas hoje de manhã eu passei e comprei o bolo inteiro. Puxa! Depois, fora do ar, eu vou falar até o nome aqui em off. Mas você pode falar em off que a gente fala e zoa ele também. Aqui a gente faz o bullying com ele depois. Comprou o bolo e comeu o bolo inteiro. Puxa vida, que legal. Bom, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu vou falar pro Samir começar, né? A gente chama de ping-pong. Ele vai te perguntar algumas coisinhas. Precisa de óculos, Samir? Não, é que eu tava atrás do microfone. Aí eu não consegui. Aí não foi só um minutinho. Bolo, não. O doutor Marcelo não está usando óculos. Eu vou fazer uma aí. correção aqui para você que está assistindo a gente. Nós estamos aqui numa sexta-feira à noite. Hoje é dia 22 de julho, que essa gravação vai daqui a alguns dias pro ar, né? E tá ao vivo, tá? É o lance do óculos, óculos não, da luz e do microfone é ao vivo. Eu tá? sempre esqueço o óculos do carro, né, Nelson? Aí, ó. Tá bom, já consegui, já decifrei. Vamos lá, doutor Marcelo. Um time do coração. Botafogo de Ribeirão. Uia. E muita gente fala assim, não, mas e time grande? Não, Botafogo de Ribeirão. Mas e um time grande? Aí começou bem. Um esporte. Hipismo. Não precisava nem falar duas vezes, né? Um estilo de música, doutor? Rock. Falou o nome, então. Você vai pro Iron Maiden agora? Ele adora o rock. Pior é que eu não vou, viu? Caramba. Vou acabar não indo. E não fui no Kiss. Kiss. Então você falou minha língua. Um hobby, a gente até já sabe. Mas vamos, para não ser redundante, eu gosto muito de correr, gosto de corrida. Me desestressa. Tá. Que bacana. Até assim, até dentro desse ping-pong que você falou da corrida, o intuito do podcast também tanto é o entretenimento quanto informações pertinentes ao dia a dia. A classe dos propagandistas, né, como você pode ver, são todos com shape tratado. Você tem alguma recomendação? Porque assim, é muito fácil a gente chegar e falar, puxa, você faz corrida? Vou começar a fazer uma caminhada, corrida e tal. Doutor, você, como médico, lógico, todos sabem da recomendação de procurar um médico antes de fazer um exercício. Você daria um puxão de orelha nos rap que está nos assistindo agora, que quer começar a andar de bicicleta, tá? Vai fazer mountain bike. Eu tenho um representante também que um dia foi no consultório e falou assim, nossa, eu tenho uma notícia ruim para mim, né? Eu vi que minha glicemia está muito alta e eu adoro tomar cerveja, ele falou. E agora, tal, você falou recomendação. Eu falei, paga antes. Ele falou, como paga antes? Paga cerveja? Eu falei, não. Paga antes de você tomar a cerveja. Então, assim, quando você vai abusar, mesmo num jantar, num doce, queima aquilo lá antes. Para você se sentir emocionalmente merecedor daquilo, entendeu? Sempre fui criado assim, primeiro a obrigação, depois a diversão. E com o tempo eu percebi que quando eu vou num jantar ou tomo uma cerveja de final de semana, a mais prazerosa depois que eu paguei. Não tem dica melhor do que essa, né? Nós estamos aqui, a gente fica mais preocupado com outras coisas do cotidiano e nunca para pensar isso. Então pague sua conta antes, não é em dinheiro, é o que você vai consumir vai lá e pode abusar. Tem uns dois aí que a gente conhece. Você falou em bicicleta, aí você me atingiu, né? Porque hoje o meu esporte é bicicleta. Elétrica. Não, ainda não. Assistida. Corta isso aí, Fábio. Então. Não corta não. Mas aí, então, pegando esse gancho aí, o pessoal falou, mas você não emagreceu nada andando de bicicleta? Eu falei, não quero emagrecer. Eu tô andando de bicicleta para tomar minha cerveja em paz.
É que nem o pessoal falar, ó, você começou a andar a cavalo, emagreceu, né? O cavalo. É um cavalo. Deu um monte de problema de coluna. Você tem coluna? Não, no cavalo. A coluna dele virou um cara. Porque é o seguinte, eu tô te falando dessa pergunta porque nós temos dois. A gente não pode citar muitos nomes aqui. Certo. Tá? Eu nem percebi. Fica ruim. Entendi. Né? E há poucos dias atrás, até comentei com você agora há pouco, antes da gravação, e um dos dois foi de bicicleta, andou um pouco mais de 40 quilômetros e foi jogar bola na chácara aqui dos representantes que fica no Portal dos IPs. Eu paguei antes, né? Ele foi pagando e voltou pagando. E durante a semana ele continuou pagando. O preço, né? Dor nas Tá pagando até hoje, né? Pagando até hoje. É engraçado. Sorte com o analgésico é de graça. O analgésico está de graça. Tem umas amostras grátis. Eu tô brincando, mas eu tenho que ter vergonha na cara e isso mesmo. Foi pra mim, tá? Essa foi pra mim. Então, tô me comprometendo aqui. Mas eu queria fazer uma outra pergunta pra você. O Samir falou a respeito de um momento engraçado. A propaganda médica, ela traz algumas características, né, que é inusitadas, né? Então, por exemplo, vou fazer uma simulada com você aqui agora. Doutor Marcelo, bom dia, meu nome é Luiz Henrique, eu sou representante do Laboratório X e eu vim aqui trazer hoje para você a propaganda, um produto fantástico para dor e febre, que é a dipirona, né? Você já teve oportunidade de prescrever dipirona? Produto novo, né? Você já recebeu visita assim, doutor Marcelo? Não que dipirona, mas alguma coisa... Você, ginecologia, doutor Marcelo, você sabe que na ginecologia vem muitas mulheres aqui. O senhor tem oportunidade de prescrever anticoncepcionais, doutor? Deus do céu. Atualmente não, mas nesses anos acabaram passando isso. Você já recebeu alguma visita assim de... Lógico, normalmente é uma pessoa, um novato que chega ali e acaba fazendo uma pergunta. Eu exagerei, eu exacerbei um pouco a pergunta, mas é uma pergunta que você tem oportunidade... Como que você encara esse tipo de... Nós estamos falando para eles, né? Porque tem gente novas que vão assistir aqui, né? E falar, olha, o que você acha? Sim, você tem engraçado. Né? Você tem que manter a educação, né? Mas assim, acontece. Infelizmente acontece. Porque nós temos casos de médicos aqui, então, por exemplo, né? Que vem lá com um antibiótico, é um caso famoso até, uma brincadeira. Um antibiótico para uma doença, uma DST. Doutor, você já teve a oportunidade de usar? Não, nunca tive DST. O médico, o propagandista chegou para ele e falou: doutor Marcelo, você já teve a oportunidade de prescrever aqui? Já usou? Já usou azitromicina para uma DST? Não, nunca tive DST. Você entendeu? Entendi. Então, assim, dentro da propaganda médica existem algumas características nesse sentido. De um propagandista novo chegar e você já interpreta isso e é a maneira como que você recebe. É isso que eu gostaria de saber. Os talentos, né? Muito talento praxe. E o bom de registrar isso, que o colega que estiver assistindo, né, mais ou menos ganha essas dicas que a gente deixa aqui pronta para que não traga essas gafes aí no dia a dia. Doutor Marcelo, o representante atual, aquele que está começando agora, o senhor nota um preparo dele diferente com o representante de 10, 20 anos atrás? Não vale o Herculano, né? O Herculano é o professor, né? Mas assim, tem alguma diferença? Ou é tudo... Eu acho assim, depende muito da casa que ele está. Tem algumas casas que eu percebo que às vezes... eles ficam mais pressionados, mais tensos, ou até que tem que fazer uma visita mais engessada, né? E eu acho que com o tempo acaba os que têm a afinidade acaba tendo essa postura de ir mudando, porque não adianta, né? É que nem consulta médica, você não pode... lógico, tem teu padrão de atendimento, mas cada caso é um caso, né? Assim, uma frase que eu gosto de falar em medicina ou na vida toda é você individualizar os casos, né? Perfeito. Você não pode ser engessado. Cada um, né? Além de tudo, uma aula de vida a gente tem, né? Que chance, que bacana. O bacana da gente estrear um podcast, uma pessoa querida, como um médico que é respeitado,
que tem posições definidas a respeito tanto da profissão, isso é fantástico, quanto também dos profissionais que estão do lado de cá. Isso daí só enobrece o nosso trabalho e dá orgulho da gente ter. Eu tenho orgulho de ter a oportunidade de ter trabalhado com vários médicos da linha da ginecologia. Eu nunca te visitei. É um privilégio É um privilégio, tamanho. é um orgulho, é um privilégio. Obrigado. E eu queria aqui, doutor, fazer uma pegadinha com você. 2 minutos, por favor. João. O entrevistador agora é uma pessoa extremamente importante que vai dar o ar da graça. Agora você me quebrou. Não, não te quebrei não. Ainda vou quebrar. Boa noite. Porque... Oi, João Marcelo. Muito Boa noite a bem-vindo. todos. Esse é o João Marcelo, filho do Dr. Marcelo Agem. E nós temos questão de trazer ele aqui, porque ele tem perguntas importantes para o Dr. Marcelo hoje, mais importantes do que a gente fez até agora. Até agora a gente só falou de propagandista, de propaganda médica, entre outros. E eu vou deixar a palavra com o João, sem combinar nada, hein? Eu quero ver. Não foi nada combinado. Eu quero ver a saída do doutor, velho. Nesse short curto, nem calça curta não é. Prefiro Vai lá. atender no consultório. Não, vocês me chamaram aqui de bate-pronto, aí a primeira coisa que passa na minha cabeça é assim, convivo muito com meu pai e gosto muito de aprender as coisas com ele, uma pessoa que tem muita experiência, não só profissionalmente, mas acho que nas relações pessoais, assim, aprendo muito com ele e eu gosto muito de escutar das coisas que ele já passou e já viveu. Então acho que você poderia contar um pouco assim de como era na faculdade, as histórias da faculdade sua, que eu sei que são muito boas. Rapaz, Que legal. do céu. Fantástico. Uma história, por exemplo. Pode contar aqui? João, a palavra é sua, meu amigo. Não, Ele ué, você que vai não vale contar a chutar história. embaixo da mesa, hein? Você quer que eu conte uma passagem? Uhum. É o seguinte, por exemplo, uma das coisas que aconteceram e que foi muito engraçado é que na primeira prova que tinha de anatomia, que era uma matéria muito difícil e todo mundo ia muito mal. Eu que eu diga. Nossa. E todo mundo estudou muito, inclusive eu, e era uma prova de tempo e tinha as peças e você tinha uma prancheta e ia ter que mudar 20 segundos, 30 segundos, você ia ter que ir mudando a anotação, número 1, vértebra, tal, eram as peças, né? E aí, determinada hora da prova, teve uma aluna lá e falou, não tem peça nenhuma aqui, alguém tirou, alguém sumiu com a peça. Aí eu falei assim, nossa, eu estudei tanto, por que fizeram isso, né? Quem que fez? Aí o cara falou, vou cancelar a prova, porque alguém escondeu, fez de má vontade, fez de brincadeira. A hora que eu vi, eu estava tão tenso, a peça estava em cima da minha prancheta, já tinha rodado umas 2, 3. Aí, ninguém vai se manifestar, eu não me manifestei não, eu peguei, deixei escondidinha lá, cancelou a prova, falei, isso aqui eu só conto depois que formar, não conto antes disso. Nossa, e valeu nota? Cancelou a teve nota, outra fez prova, novamente, eu não contei pra ninguém, porque eu também, sem querer, acabei Mas é a tensão nervosa, né? Exatamente. Tensão nervosa. É igual agora, que você pegar o seu filho te entrevistando. Foi no primeiro ano de medicina. É uma profissão fantástica, né? A gente tem uma admiração pela classe médica. Nossas vidas estão na mão dos médicos. Mas enfim, A gente depende deles, né? que gostoso. E uma pergunta pro João, tá, doutor Marcelo? Você é o entrevistado, eu vou perguntar pro João, né? Como é ser filho de um médico, meu amigo? Na hora que você tá tomando uma Coca-Cola, ou comendo um McLanche feliz, ou alguma coisa assim, você não é saudável, essa coisa, como é que Os é? colegas da escola. Como é que é Isso não tem muito filho nada, não. de médicos? Pô, eu chego sexta-feira, depois do futebol, meu pai tá na cerveja, o que ele vai falar pra mim? É que ele já pagou antes, né? Já pago antes, vai correr. Mas lá em casa não acontece muito isso daí não, muito tranquilo. Minha mãe é dentista também. Mas também nunca escutei, tipo, não come bala, não come chiclete. Sempre muito liberais comigo. Tranquilo. Em relação a isso. E aquela pergunta, né? Carreira?
Minha? É. Tá cedo. 17 anos. Que isso? Pô, você tem que Ei, vai. decidir esse ano, né? Caramba. Não, mas acho que eu vou fazer economia. Minha família inteira é médica, mas não vou Paulo seguir. Guedes, segura, hein, velho? Segura, hein? Ai, que legal. Não, mas você falou como é ser filho Isso. de um médico. É que assim, não respondendo essa pergunta, mas como é ser filho do Marcelo Hack. Perfeito. Porque assim, eu vou lá ver ele no consultório e ele é completamente uma pessoa no consultório. Pô, meu pai é uma pessoa muito profissional, eu sempre falo isso pra todo mundo. Antes dos plantões, assim, ele sempre foi muito profissional e muito responsável com o trabalho dele. Mas em casa ele é totalmente outra pessoa. Ele é o preferido dos meus amigos. Chega lá. Parabéns. A resenha, assim, ele que faz a resenha. Os meus amigos preferem ele do que eu. É sério. Parabéns, meu amigo. Parabéns pra vocês. Olha, Que legal. que orgulho, né? Fiquei lisonjeado 2 vezes hoje já, hein? Que Velho. bacana. Obrigado. Que orgulho, hein, cara. A Sofia quer vir aqui também? Eu gostaria que a Sofia viesse aqui. Doutora Alessandra? Doutora, você já pegaria ele no aqui, ó. Vem aqui. Olha que bacana. Não foi nada combinado esse, né, doutor Não, sem Marcelo? combinar nada, hein? Aqui é ao vivo, mas gravado. Tá? Tô ficando com medo. Quem já. diria, numa sexta-feira, final de expediente, a gente iniciando esse registro aqui e as ideias vão surgindo. Doutora Alessandra, muito obrigado por também prestigiar a gente e participar. Gostaria de falar um pouquinho da sua carreira profissional, perguntar alguma coisa para o doutor Marcelo. Representante às vezes visita dentista também, não sei se a doutora recebe algum. Às vezes. Né? Boa noite. Né? Boa noite, obrigado. Obrigada pelo Só chega um convite. pouquinho mais próximo, isso. Boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer aqui. Fiquei até emocionada com a abertura, porque ele é muito merecedor essa homenagem para ele. Ele realmente é uma pessoa que se dedica muito à profissão, sempre se dedicou. E é isso. Eu sou dentista, né? Atendo, trabalho como dentista, trabalho na área da saúde também. Que bacana. É gostoso a gente ver a coisa ganhar emoção assim. E eu fico sem palavras mesmo para agradecer. É um momento que para mim se tornou até mágico aqui. Eu espero que vocês gostem quando estiverem assistindo. E que legal. Só uma pergunta para finalizar então. Se o doutor não fosse médico, seria o quê? Assim, as pessoas acabam comentando pela maneira de eu argumentar ou brigar pelas opiniões, que eu seria um advogado ou talvez até um promotor. E tem um perfil, né? Acabar pegando esse finalzinho aí de espaço, agradecer a oportunidade aqui e agradecer a minha família, que o que eu consigo produzir hoje é a retaguarda da minha mulher, dos meus filhos, e é a motivação que eu tenho de cada vez trabalhar com mais vontade, com mais afinco pela família que eu tenho. Nossa, que bacana. Obrigado, gente. Opa, peraí que a gente convenceu a Sofia a aparecer aqui um pouquinho. Convidado especial. Tava faltando ela tá envergonhada. Pelo menos aparecer. Fala um oi pro papai. Quer falar Obrigado. alguma coisa pro papai? Perguntar? Tá tudo certo. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para ele. Ai, pode? que legal, por favor. O que é mais difícil para você em conciliar a sua vida profissional com a sua vida familiar? Tempo. Queria ter mais tempo para dedicar para minha família. Ei, vale palma. Ó, do fundo do coração, eu tô até emocionado, obrigado mesmo. Foi muito bom estar aqui com vocês. Excelente. E obrigado, doutor Marcelo.
Eu tenho que agradecer a todo mundo, o Fábio que fez toda a composição aí atrás das câmeras aí. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade aí. Obrigado, então. Fábio, obrigado. Luizão, obrigado. Turma, doutora Alessandra, Obrigada. João Marcelo, Sofia. Gente, até o próximo podcast, Simprocast. Um abraço. Um abraço.